Sagas do Norte, Episódio 3. O elo que o céu não pôde quebrar. Um conto nórdico do deus Thor e Fenrir. A profecia. Havia um tempo em que o vento ainda carregava nomes. No coração de Asgard, onde as raízes de Yggdrasil tocavam o céu e mergulhavam nas profundezas do abismo, os deuses se reuniam no grande salão dourado. Odin sentava-se em seu trono de ossos e sabedoria, e seus dois corvos, Hugin e Munin, pousavam quietos sobre seus ombros, como se soubessem que aquele dia exigia silêncio. A notícia havia chegado pela voz das Nornas, aquelas três tecelãs do destino que habitam as margens do poço Urarbrunar. Elas disseram apenas o necessário, e o necessário foi demais. Fenrir crescerá além das correntes. E no dia de Ragnarok, ele devorará o próprio Odin. O salão ficou em silêncio. Não o silêncio da paz, mas aquele outro, o silêncio que antecede a tempestade. Fenrir era filho de Loki, e de Angrboda, a giganta das brumas do leste. Desde o primeiro dia, havia nele algo que os deuses não conseguiam nomear, um brilho nos olhos cor de âmbar, uma calma estranha, como se o lobo já soubesse seu próprio destino e simplesmente aguardasse. Os deuses haviam tentado aprisioná-lo antes. A primeira corrente chamava-se Lein. Era de ferro maciço, forjada pelos ferreiros mais hábeis de Asgard. Fenrir olhou para ela, depois para os deuses que a seguravam, e então a rompeu com um único movimento. Como quem quebra um graveto seco, a segunda corrente era Drome, 3 vezes mais pesada, 3 vezes mais grossa. Disseram a Fenrir que domar essa corrente provaria sua força diante de todos os mundos. O lobo considerou por um momento, e depois quebrou também. Os pedaços voaram pelo céu como estrelas nascidas do erro. Foi então que Odin convocou Thor. Thor chegou com seu passo de trovão, a barba vermelha molhada pela chuva que ele mesmo havia trazido sem querer. Carregava Mjolnir no cinto com a familiaridade de quem carrega uma extensão do próprio braço. Pai. Odin não precisou explicar muito. O olho único do Alfater dizia o suficiente, havia nele o peso de muitos invernos e de uma conta que ainda não havia chegado ao vencimento. Os anões de Svartalfheim forjaram algo diferente. Odin pausou. Escolheu as palavras com cuidado. Não uma corrente de ferro, mas algo feito de ausências. Thor franzou as sobrancelhas. Era corajoso além da conta, e inteligente o suficiente para perceber quando algo estava além de sua compreensão. Ausências? O som dos passos de um gato, o cabelo de uma mulher, a raiz de uma montanha, o nervo de um urso, a respiração de um peixe, e a saliva de um pássaro. Thor olhou para o pai por um longo instante. Essas coisas não existem. Exatamente. A fita chamava-se Gleipnir. Era suave como seda, lisa como a superfície de um lago ao amanhecer. Não pesava mais do que uma fita de cabelo. E era, de longe, a coisa mais resistente que jamais havia existido em todos os 9 mundos. Levaram Fenrir até a pequena ilha de Lingui, no meio do lago Svartir. A água ao redor era negra como tinta de luto, e quieta demais para ser natural. Os deuses apresentaram Gleipnir ao lobo como se fosse um desafio, uma brincadeira entre guerreiros. Thor ficou de lado, não porque tivesse medo, mas porque havia algo naquele momento que exigia mais cautela do que força. Fenrir olhou para a fita. Olhou para os deuses. E nos olhos cor de âmbar, havia algo que poucos perceberam, uma tristeza antiga, como se o lobo soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer e escolhesse enfrentá-lo mesmo assim. Isso não parece uma prova de força, disse ele, com aquela voz baixa que carregava o eco das florestas profundas. Isso parece um truque. Silêncio. Os deuses se entreolharam. Foi então que Tyr deu um passo à frente. Tyr, o deus da justiça e das leis, o único entre todos que havia alimentado Fenrir com suas próprias mãos quando o lobo ainda era filhote. Para provar nossa boa fé, disse Tyr, e a voz não tremeu, embora por dentro, talvez, algo tremesse. Coloco minha mão direita em sua boca. Se isso for uma traição, você tem garantia de punição. Fenrir considerou. O lago ao redor continuava quieto. Algum pássaro, em algum lugar, parou de cantar. O lobo concordou. Gleipnir envolveu as patas de Fenrir como água.
O lobo esperou, e então tentou romper o laço. Não conseguiu. Tentou de novo, desta vez com toda a força que havia quebrado Lane e Drone, e a fita apenas ficou suave, quieta e imóvel. Fenrir rugiu. Não de dor, mas de compreensão. O tipo de rugido que só acontece quando alguém entende, de uma vez por todas, que foi traído por aqueles que chamava de conhecidos. E ele fechou a boca. A mão de Tyr ficou entre os dentes do lobo. Thor se aproximou devagar. Havia algo estranho em seu peito. Não era medo, ele conhecia o medo de longe e sabia que aquilo era diferente. Era algo mais parecido com o peso que se sente quando se testemunha uma injustiça necessária. Porque Fenrir não havia feito nada. Ainda. O lobo era aprisionado não pelo que havia feito, mas pelo que poderia fazer. Thor ficou em silêncio. Fenrir foi acorrentado em Lingui. Uma espada foi colocada em sua boca aberta para que não pudesse fechar os dentes, e assim ele ficaria até o fim dos tempos, até Ragnarok, quando as correntes se romperiam e o destino das Nornas se cumpriria. Dizem que, nos dias de tempestade, quando o trovão rasga o céu e o cheiro de ferro toma o ar, é Thor que caminha entre os mundos, como unir no punho e aquele mesmo peso no peito que ele sentiu naquela ilha quieta. Dizem que ele pensa em Fenrir. No lobo de olhos cor de âmbar que foi aprisionado não por culpa, mas por medo. E dizem que, em algum lugar sob a terra, entre as raízes profundas de Yggdrasil, um lobo respira devagar. Esperando. Sempre esperando. Bom, é isso. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, e, logo mais teremos outros contos no canal. Agradecemos por ouvir até o final. Até a próxima.